Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de comentar com vocês as excelentes leituras que eu finalizei no mês de janeiro de 2026. Olha, gente, janeiro foi um mês de leituras como poucos pra mim, porque eu li muita coisa, estava de férias. Na verdade, já começaram as aulas no fim de janeiro, mas em boa parte foi um mês de férias. E eu escolhi muitas leituras que eu gostei demais. Então eu vim dar as dicas aqui pra vocês. Mas antes de começar os comentários sobre a leitura, efetivamente, eu gostaria de pedir pra você deixar um joinha no vídeo, pra deixar um hype, caso isso apareça pra você, essa opção. E para dizer que caso você se interesse por algum desses livros que eu tô mencionando, você pode usar o meu link de parceria com a Amazon, que sempre fica no box de descrição e no primeiro comentário do vídeo. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, que me ajuda a manter o canal funcionando gratuitamente, dando dicas de livros para vocês. Estou testando uma câmera nova, espero que vocês gostem da imagem, do som, me deem um retorno aí nos comentários. E sem mais delongas, vamos começar, porque eu tenho muitas leituras e várias delas são maravilhosas. Começando pela minha primeira leitura finalizada este ano, que foi um livro da Lígia Fagundes Telles, chamado Passaporte para a China, Crônicas de Viagem, publicado pela Companhia das Letras. Este livro não estava nos meus planos ler por agora. Eu peguei ele no finalzinho de 2025, resolvi escolher um livro da minha estante que, assim, não estava em nenhuma lista. E fui olhando a estante, queria uma autora brasileira e fui na Lígia, né? Que fica bem aqui, ó, na minha estante. Peguei esse que era mais fininho e eu não sabia do que se tratava. Esse livro é uma espécie de diário de viagem que a Lígia montou no ano de 1960. Ela foi convidada pela China, ela e outros intelectuais brasileiros foram convidados pela China para comemorar os 11 anos da Revolução Chinesa. E ela foi convidada por um jornal para escrever esse diário de viagem. Então o livro, ele é todo composto de entradas, aqui por exemplo, Pequim, 30 de setembro de 1960. E ela narra as impressões dela sobre a viagem de modo geral. Não é só sobre a China, tá? Porque antes disso, o avião dela vai fazer várias escalas em vários países, várias cidades diferentes. Por exemplo, vai passar por Dakar, Paris, Praga, Moscou, e a Lígia narra tudo, assim, tudo no sentido de tudo que ela está sentindo. Ela não dá grandes opiniões políticas, ela não faz uma análise crítica desses países pelos quais ela está passando, mas ela vai nos detalhes do cotidiano. Ela vai falar sobre o corte de cabelo das mulheres em Paris em 1960, que hoje em dia a gente tem como um ícone de moda, né? Isso chamou a atenção dela já na época. Ela fala sobre os hábitos alimentares dos chineses e compara com o Brasil, por exemplo. Ela fala muito sobre o medo de avião e ela precisou pegar um avião para a China, imagina? Um não, né? Vários aviões até a China. Então, ela sempre reitera esse pavor de morrer num avião, esse tipo de coisa. Então ele vai muito para essas impressões pessoais. Só que é a Lígia Fagundes Telles. Então ele escreve de um jeito que eu achei delicioso. Eu acho que talvez algumas pessoas não achem nada demais nesse livro, mas me impressionou demais. Eu não estava esperando encontrar esse livro como minha primeira leitura de 2026 e já vai entrar para as minhas melhores leituras do ano, eu já sei disso. Ele não é um livro bombástico, mas ele é uma pérola literária, sabe? Mesmo sendo de não ficção, tem essa escrita bonita, vívida, leve da Lígia. Ela registra esses detalhes mínimos com cuidado, com leveza, até com bom humor em vários momentos. Tem algumas fotografias lindas aqui que mostram a China, a Lígia visitando, fotografias da época, 1960, aqui no centro do livro. Não são muitas, o livro é pequenininho, ele tem suas 90 páginas. De verdade, foi uma ótima surpresa, um livro que não estava no radar. E eu fui até tentar pensar de quando é esse livro, assim, de quando eu adquiri esse livro. E dentro dele tinha um marcador da Companhia das Letras, tá aqui ainda, ó. 25 anos de respeito à inteligência do leitor. Então era um marcador comemorativo dos 25 anos da Companhia das Letras. Só que a Companhia das Letras foi fundada em 1986. Então, o marcador deve ser de 2011. Se eu comprei esse livro em 2011, ele tem 15 anos aqui na minha estante.
eu nem tinha cogitado lê-lo e ele chegou pra mim no momento perfeito. Por isso que eu gosto de ter livros não lidos na minha estante, esse é um dos motivos, né? Mas eu acho que os livros nos esperam. É muito bonito quando tem um encontro desses e, nossa, tô feliz de ter iniciado 2026 com Lígia Fagundes Telles, com o Passaporte para a China, e que se conecta com a segunda leitura que eu vou falar aqui para vocês. Não foi minha segunda leitura finalizada do ano, mas foi uma leitura muito impactante para mim. Trata-se do livro A Imperatriz de Ferro, de Jung Chang, pela editora Companhia das Letras, com tradução de Donaldson M. Gashhagen. Essa autora é chinesa, ela é a mesma autora do livro Cisnes Selvagens, que eu sei que é mais famoso, e ele tem 552 páginas, é um calhamaço. Eu li no Kindle, na versão digital, e esse livro é de não ficção, é um livro de história, ou de biografia dessa imperatriz chinesa que viveu no final do século XIX. Então o livro conta desde as origens dessa mulher até a morte dela. O nome dela é Cixi, eu não sei se é a pronúncia correta, mas se escreve C-I-X-I. E ela inicialmente era uma menina. O imperador, que era o marido dela, morre quando ela tem por volta de 20 e poucos anos, 25 anos, se eu não me engano. E ele deixa somente um descendente homem, um filho homem, que é o filho dela. Porém, ela não é a primeira esposa, ela é a segunda. Então, o que acontece? O filho dela deveria assumir o trono, mas ele é muito criança ainda. E quem quer assumir o trono é uma série de conselheiros. Ela e a primeira esposa vão bolar um golpe de Estado e elas vão ficar no poder, mesmo as mulheres não podendo governar na China. Elas vão ter algumas estratégias ali para conseguir governar na prática, embora tenha esses conselheiros aí como fachada do governo. E o livro vai contando todas as reviravoltas, porque tem muitas. Esse filho dela vai falecer, ela não vai poder tomar o poder depois, ela vai adotar um filho novo para ser o novo imperador, tem um monte de coisa que acontece por aí. Ela vai enfrentar várias guerras, a guerra contra o Japão, que foi uma guerra muito dura para a China, uma batalha entre as tradições chinesas, né, o pensamento tradicional chinês, inclusive na política e na economia, e a influência estrangeira que estava chegando com muita força no final do século XIX. Então a Cixi fica nessa sinuca de bico. Será que ela protege a China e adota uma postura mais xenófoba, por assim dizer? Ou se ela abre os portões da China para os estrangeiros, principalmente para as potências europeias e para os Estados Unidos? E ela sempre navega muito bem, pelo menos na narrativa deste livro, eu já vou falar sobre isso, ela sempre navega muito bem por essa tensão. Ela consegue agradar em muitos aspectos os estrangeiros e de vez em quando ela acerta também em relação aos cidadãos, em relação aos outros governantes, né, esses subordinados a ela, chineses. O que eu quero falar sobre a narrativa desse livro? Ela claramente é elogiosa a Cixi, tá? É um livro que mostra essa imperatriz de um jeito complexo, fala também de algumas questões, por exemplo, de violência que ela usou contra seus súditos ou contra traidores que tentaram dar o golpe contra ela, enfim. Mas, de modo geral, a imagem que ela faz da Cixi é muito positiva. E eu sei que essa imperatriz também é muito mal vista na China. Então, é difícil para mim, que não sei quase nada sobre a história da China, tirar uma conclusão muito confiável sobre isso. Mas eu gostei muito da leitura do livro, eu gostei muito da escrita da autora. Claro que tem que ter esse filtro crítico, né? Então quem for ler, saiba que é um livro que está mostrando muitas qualidades dessa monarca e que não sei se foi só isso, provavelmente não, né? Sabemos que era um período de imperialismo, tem um monte de questões envolvidas aí. Nossa, falar da guerra do ópio, falar da guerra dos boxers, coisas que a gente estuda na aula de história, eu consegui visualizar com muito mais vivacidade por causa desse livro. Foi isso que eu gostei. E mais do que isso, foi um livro que me fez ficar interessada para entender mais da história chinesa, que era uma coisa que não me passava muito pela cabeça. Eu quero saber como é que a China passou disso no final do século XIX, dessa monarquia, desse império relativamente forte, que eu sei que depois dela vai se enfraquecer. Ela era uma governante de ferro, né, como diz o próprio título, que centralizava muitas coisas nas suas próprias mãos. Então, quando ela faleceu, isso se pulverizou de alguma forma, né? Então enfraqueceu esse poder central. E a China vai se adaptar ao longo do século XX. Inclusive, em meados do século XX, com a Revolução Chinesa, que é uma revolução comunista.
E eu tô muito interessada em saber mais sobre o século XX da China, como é que essas mudanças todas aconteceram para chegar na China que a gente tem no século XXI. Então vocês vão ver no vídeo de Book Haul que eu adquiri alguns livros sobre a China, ainda não são precisamente o que eu quero, então eu quero dicas de vocês. Se vocês souberem algum livro legal sobre a China, sobre a história da China, principalmente do século XX, me indiquem aí nos comentários, porque eu vou atrás. Eu sei que tem o livro do Elias Jabbour, se eu não me engano, que é um livro muito voltado para a economia, mas economia não é a área que mais me interessa. Eu prefiro saber sobre política, sobre cultura. Claro que pode ter alguma coisa de economia, mas eu não queria que esse fosse o principal do livro, né? Que essa fosse a tônica. Então eu aguardo as dicas de vocês. A minha dica é esse livro para ler com filtros, para ler com consciência crítica. E aí, só para falar também rapidinho do foco que o livro dá, eu considero que é um foco muito mais político. Ele vai falando dos acontecimentos ali na China, das decisões que ela vai tomar, de como é que foram as reações a essas decisões, as guerras que aconteceram. Então ela tem essa pegada mais política, embora também fale um pouco sobre economia, um pouco sobre cultura. Então eu senti um livro muito completo, apesar de ter os seus vieses. Mas foi uma leitura ótima, excelente, e que me despertou esse interesse novo aí. Também li em janeiro um livro que está na minha lista dos 40 livros de não ficção para ler antes dos 40 anos, que é o livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, de Luc Ferry, pela editora Objetiva, com tradução de Vera Lúcia dos Reis. Eu já li outros livros do Luc Ferry, inclusive os 2 livros que eu li dele, eu gostei tanto que eu fiz vídeo aqui pro canal. Eu vou deixar linkados nos cards e no box de descrição, caso você queira ver. Livros muito bons mesmo. Um deles se chama A Mais Bela História da Filosofia, em que ele faz uma história da filosofia a partir das suas grandes ideias e não das ideias de cada filósofo. Então ele consegue apresentar a filosofia de um jeito geral, para quem não a conhece ainda. E para quem a conhece também, ele acaba trazendo outras chaves de leitura, que eu acho que é uma coisa que esse livro também faz. E eu li um outro dele, que é o 2º volume desse Aprender a Viver, se chama A Sabedoria dos Mitos Gregos, em que o Luc Ferry vai mostrar como é que a mitologia grega já contém as sementes da filosofia grega. Ou seja, os mesmos problemas, mas tratados de formas diferentes pela mitologia e pela filosofia. Foi um livro que mudou a minha forma de pensar sobre isso e de dar aula sobre mitologia e filosofia. Então, assim, esse livro Aprender a Viver, embora tenha esse título meio autoajuda, não é um livro de autoajuda, é um livro de história da filosofia. O recorte é a filosofia europeia, tá? O Luc Ferry é um autor francês. Então ele vai apresentar a história da filosofia para pessoas que não são tão familiarizadas assim. A intenção deles é que pessoas leigas em filosofia consigam ler e entendam as coisas que ele está falando aqui. Como eu disse, também é muito legal para quem já estuda filosofia, porque ele apresenta esse novo jeito de olhar para a história da filosofia. Ele sempre traz alguns insights que fazem toda a diferença. Assim, você consegue organizar na sua cabeça conceitos que antes estavam meio esparsos, consegue entender por que aquela época estava pensando desse jeito, sabe? Essas grandes ideias que guiam todo um período, sem você precisar saber o que cada filósofo falou. E o que eu achei desse livro? Dos 3 que eu li, eu achei esse o mais fraco, talvez por ser o 3º que eu leio. Ele é bem repetitivo em relação aos outros 2. Eu nem sei se esse daqui veio antes, tá? Então talvez ele seja inovador, mas pra mim, como foi o 3º na minha ordem de leitura, ele foi repetitivo em relação ao que ele disse nos outros livros, embora também tenha algumas coisas novas aqui que valem a pena, que dá pra gente aproveitar super bem. Eu não concordo com tudo que ele fala nesse livro. Tem algumas falas dele aqui que eu acho muito fora do lugar e muito superficiais. Quando ele fala, por exemplo, do materialismo, os argumentos porque ele não concorda com o materialismo, entre outras coisas, tá? Mas esse foi um dos pontos que eu achei um pouco fracos na argumentação dele. E eu acho o último capítulo do livro muito inferior a todos os outros. Mas, de modo geral, eu recomendaria a leitura, embora eu goste mais dos outros 2 livros dele, os que eu li, né? Peguei aqui pra ler um que estava na minha estante há algum tempo e foi presente da minha inscrita misteriosa, que é o livro Moçambique com Z de Zarolho, de Manuel Mutimucuyo, que é um autor moçambicano, pela editora dublinense. E, gente, esse livro, primeiro a capa maravilhosa, da Luísa Zardo, ela sempre consegue captar muito bem o espírito do livro, e esse aqui tá perfeito, porque esse é um livro sobre
Moçambique. Ele se passa na cidade de Maputo e ele vai intercalar capítulos de 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista, que abre o livro, que para mim foi o meu favorito, é o ponto de vista de um trabalhador braçal, é um trabalhador doméstico, chamado Rolo, ou Rolo, não sei como é que se fala. Ele tem 27 anos de idade e ele é pobre, mora num bairro afastado ali dentro da cidade de Maputo. A casa dele tem telhado de zinco, não tem água encanada, mas ele trabalha no centro da cidade para uma família rica e negra. E o primeiro capítulo, gente, é um primor, assim, eu acho um primeiro capítulo maravilhoso, ouro, em que narra o Rolo acordando, meio atrasado, meio cheio de coisas para fazer, não tem água para ele tomar banho, tá tudo meio caótico, o trânsito lá fora tá totalmente parado, não tem ônibus, então ele vai atrasar para chegar também no seu trabalho, nessa casa de família rica. Chegando lá, outros empregados tiram sarro dele porque ele trabalha para uma família negra e não para uma família branca. E a gente vai conhecer essa família, que é a família patroa do Rolo, que é a família de um deputado chamado Jaci. E ele vai ser o nosso outro ponto de vista aqui no livro. O Jaci é um deputado que está o parlamento nesse momento do livro. O livro se passa num período curto de tempo, relativamente curto, alguns dias. E nesse tempo, o parlamento está discutindo um projeto de lei que se chama Renascimento Moçambicano, que vai trocar a língua oficial do país, do português para o inglês. A ideia é inserir Moçambique no cenário internacional de um jeito mais competitivo. E esse Jaci, esse deputado, ele é contra o projeto de lei, mas o projeto de lei acaba passando. Então, a língua oficial de Moçambique passa a ser o inglês. E aí nós temos os problemas que vão se desenrolar aqui ao longo da história. Não vai se aprofundar muito em como isso é recebido pela sociedade, como é que isso vai gerar outras coisas. A gente fica focado mais em como é que esses dois personagens vão encarar essas mudanças. O personagem mais pobre vai ficar muito chateado porque ele investe o tempo dele, o pouco tempo que ele tem livre, ele vai para a escola para estudar língua portuguesa e agora isso não vai mais acontecer, né? Ele vai ter que estudar inglês. Então é como se ele tivesse perdido um precioso tempo dele com algo que foi inútil. Ele estuda a língua portuguesa porque ele fala muito bem o idioma local ali da região e não o idioma do colonizador, né? O idioma local se chama Xangana. Ele e os outros mais pobres falam muito melhor esse Xangana do que o português. Mas ele estava investindo no português para tentar subir na vida de alguma forma. E o patrão dele, o deputado, fica preocupado com o filho. Ele estava pensando em mandar o filho para Portugal fazer faculdade. Agora ele vai ter que conseguir uma bolsa de estudos para um país de língua inglesa. Então são outros problemas, né? Os dois estão encarando problemas diferentes que tem a ver com as classes sociais das quais eles vêm. Então basicamente é essa história. Ficou meio longo, né, a sinopse. Mas eu queria dar alguns detalhes para vocês sentirem um gostinho da história. O texto é muito fluido, ele tem termos em moçambicano que a gente pode estranhar, mas pelo contexto eu acho que é super possível de entender e dá um sabor pro texto, assim, que você entende o clima do local. Não sei se é a melhor palavra para falar isso, mas eu achei a escrita uma delícia. Como eu falei, o primeiro capítulo me ganhou. O último é muito ruim, na minha opinião, assim, eu não gostei do último capítulo. O penúltimo eu gostei mais ou menos. Os outros são bons, na minha opinião. Mas isso fez eu tirar uma estrela do livro. Eu preciso que o fim seja bom. Pra mim não basta só o começo e o meio serem bons. O final, pra mim, importa muito. Então eu acabei dando 4 estrelas no final das contas pra esse livro. Mas ele tem um bom humor, ele tem todas essas camadas de discussão, sem ser panfletário, né? Ele tá falando sobre luta de classes, ele tá falando sobre questões raciais aqui, questões de gênero também. Então eu gostei muito do livro, apesar do final, pra mim, não ter sido tão bom assim. Outra excelente leitura que eu realizei em janeiro de 2026 foi o livro Mau Hábito, de Alana S. Porteiro, pela editora Amarcord, com tradução de BRGB. Este livro foi o livro escolhido para janeiro do Piquenique Literário de São José dos Campos, que é um clube de leitura presencial do qual eu faço parte aqui na minha cidade. Em janeiro, o tema do mês sempre é repescagem. Em janeiro, a gente resgata os segundos lugares de algumas votações de 2025 e coloca para votação para ver qual será lido em janeiro, e ganhou o Mau Hábito. Que bom, porque foi o meu voto. E ele se encaixou em um dos meus 12 livros para ler em 2026.
Eu queria ler um livro de autoria trans, pelo menos um, e já comecei o ano lendo este, que foi um livraço na minha experiência. Eu amei esse livro. A autora, Alana, é espanhola, historiadora, ela é medievalista e ela é uma mulher trans. E neste livro, a nossa narradora também é uma mulher trans, que vai narrar a sua infância e um pouco da sua adolescência também, quando ela ainda era designada como um menino, mas ela sempre se refere a si mesma aqui no livro como ela, como mulher, como menina. Então esse livro se passa em Madrid, na Espanha, em um bairro de trabalhadores. Então, é um bairro de classe trabalhadora que ficou meio esquecido ali pelo governo, virou um antro de heroína. E nesse bairro tem muitas pessoas bem diversas, inclusive a nossa narradora e a família dela, pai, mãe e irmão. E ela vai nos contando episódios da sua infância e da sua adolescência depois, dizendo exatamente isso, que ela era designada como menino, embora não use essas palavras, tá? Mas ela sempre se sentiu como menina, ela sempre se sentiu atraída por mulheres, no sentido de, pelo mundo das mulheres, assim, por coisas consideradas femininas. As roupas, os assuntos, o jeito das mulheres de falar para ela eram muito mais atraentes do que estar num ambiente somente masculino. Ela vai contar esses mecanismos de sobrevivência e de vida dupla que ela tinha, porque ela ainda não entendia muito bem, né, a sua própria identidade, e à medida que ela vai avançando na adolescência, ela vai entendendo o seu lugar no mundo, assim, ela vai encaixando pecinhas do quebra-cabeça e vai percebendo a sua identidade, as suas questões de gênero, de sexualidade, tudo narrado aqui de um jeito muito bonito, ao mesmo tempo que também retrata as violências. E eu gosto muito de livros que fazem isso, que trazem um aspecto pesado, mas também uma certa leveza para a narrativa. Eu acho que o livro O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vichada, também faz isso. E esse livro trouxe para mim uma sensação meio parecida com O Parque das Irmãs Magníficas, embora eles tenham muitas diferenças, tá? Muitas. A Camila Souza Vichada é latina, então ela retrata uma realidade latino-americana. Aqui é uma realidade europeia, madrilenha. O tipo de escrita é diferente, o foco é diferente. Esse aqui tem um foco mais individual, o outro da Camila Souza Vichada tem um foco mais coletivo, enfim, tem algumas diferenças aí importantes. Mas a sensação que me deu ao ler esse livro foi muito parecida. Foi esse coração quentinho e às vezes o coração quebrado, tipo, tudo misturado, tudo junto, um vai se seguindo ao outro, meio que uma montanha-russa de sentimentos. A narradora continua tendo as suas angústias existenciais, essas questões sobre como se encaixar na sociedade que não a aceita como ela é, de fato. Ela sempre tem que estar disfarçada com uma máscara, senão ela vai sofrer violências. E eu gostei como o espaço físico vai se expandindo, então ela começa só pelo bairro, pela casa dela, e aos poucos ela vai visitando outros bairros ali de Madrid, à medida que ela vai crescendo também. E acho que aqui a autora constrói personagens interessantíssimas, profundas, complexas. Minha favorita é a Margarida, uma vizinha da narradora. A narradora não tem nome, tá? É uma vizinha da narradora que é uma mulher trans mais velha, então ela acaba servindo como uma espécie de exemplo para a narradora, mas ao mesmo tempo a narradora rejeita essa figura, porque ela sente que aquilo é mais ou menos o futuro dela. E a Margarida parece um tanto quanto decadente. Mas a personagem Margarida foi a que mais me emocionou aqui nesse livro, maravilhosamente construída. Eu acho que talvez esse livro possa ser considerado um romance de formação. Eu não sei muito bem como essa classificação é feita, mas eu classificaria como um romance de formação, porque a gente vai acompanhando esse crescer da narradora. E eu amo a escrita da autora, acho que ela consegue ser brilhante na escolha das metáforas que ela usa, dos simbolismos, alguns simbolismos ligados ao catolicismo. A Espanha é um país muito católico, né? Então a autora tem essa bagagem cultural católica que ela vai usar aqui nesse livro na forma de metáforas. Enfim, fiquei emocionada com algumas partes. Tem uma favorita minha aqui no meio do livro, no começo do livro talvez, que me fez chorar de um jeito que há muito tempo eu não chorava. Envolve a Margarida. E, gente, que livraço. Leiam. Com certeza um dos favoritos do ano. Já em janeiro, hein? Também li A Contradição Humana, de Afonso Cruz, pela editora Peirópolis. Afonso Cruz é um autor português. Ele é autor do Vamos Comprar um Poeta, que é um livro que eu amo,
bem pequenininho também. Mas esse aqui é um livro infantil. Ele também é ilustrador, eu não sabia disso. As ilustrações desse livro são do Afonso Cruz. E é um livro bem bonito, todo preto, branco e vermelho, com esse trabalho também na tipografia, em que ele vai narrar algumas contradições do ser humano. Então, por exemplo, essa daqui que tem uma lupa, uma lente de aumento, não é uma lupa, é um espelho. O narrador é um menino e o menino vai contar que ele percebeu uma contradição. O meu lado esquerdo, quando refletido, torna-se direito e o direito esquerdo, mas a parte de cima não se torna a parte de baixo, nem a parte de baixo se torna a parte de cima. E aí ele mostra aqui com o gato, quando o espelho está de cabeça para baixo, o gato continua de cabeça para cima. E tem outras situações mais sociais aqui apresentadas. Por exemplo, às vezes a gente tem muita gente ao nosso redor, mas a gente se sente sozinho. Ou então, pessoas que gostam de pássaros, mas prendem eles em gaiolas. E situações desse tipo. Eu gostei, não é meu favorito dele. Acho que poderia aprofundar um pouquinho mais, mas entendo que é um livro infantil. E confesso que as páginas vermelhas me incomodaram o olho, assim. Eu fiquei cansada de ler quando a página era toda vermelha. E isso acontece de vez em quando, tá? Ó, tem bastante vermelho aqui no livro. Eu preferia quando ela era preta ou branca, no fundo. O fundo vermelho foi o que me doeu os olhos. Mas eu acho que essas cores foram uma escolha mesmo para mostrar o contraste, essa ideia da contradição, né? Coisas muito diferentes que andam juntas. Eu dei 4 estrelas para esse livro. É muito bom, mas não foi explosivo e incrível na minha cabeça. Aí eu li Maryse Condé com o livro O Coração que Chora e que Ri, Contos Verdadeiros da Minha Infância, pela editora Bazar do Tempo, com tradução de Heloísa Moreira e pós-fácil de Maria Carolina Casati. Este também não estava no plano eu ler por agora, mas foi um livro que eu já tinha começado em 2024. Parei porque eu deixei esse livro na mochila um tempão, esqueci dele, e aí agora em 2026 resolvi retomar. E, gente, que livro bom, mais uma leitura excelente agora em janeiro. Maryse Condé é uma autora de Guadalupe, que é uma ilha caribenha colonizada pelos franceses, né? Inclusive é parte da França, oficialmente. E ela narra em forma de contos algumas situações da infância dela. Tem um pouquinho da adolescência também, mas o principal do livro se passa na infância dela, nos anos 1940, 1950, lá em Guadalupe. E ela vai falar muito sobre ela mesma, né? E sobre as pessoas que a rodeavam, especialmente a sua mãe, mas também seu pai, seus irmãos, colegas de escola, professoras, amigas, pessoas que ela conhecia ali ao longo da sua infância. A Maryse Condé, ela é meio que uma rapinha de tacho de 8 irmãos. Ela veio depois de quando a mãe dela já estava se considerando meio que velha para ter filhos e tal. Engravidou e a Maryse nasceu. Então ela narra tudo isso aqui no livro, ela conta sobre o seu próprio nascimento, o que ela sabe. E nisso ela vai contando traços também dessas outras pessoas, do pai dela, da mãe dela, de como eles se sentiam orgulhosos de serem franceses, né, de falar bem o francês. Eles eram uma classe privilegiada ali na ilha de Guadalupe, eles conseguiam viajar para Paris uma vez por ano, por exemplo, e levar os filhos, mas ao mesmo tempo também era contraditório, porque em Paris eles eram tratados como imigrantes negros de uma colônia, e eu gostei muito de ver esse contexto social de Guadalupe. Acho que a Maryse Condé, aqui nesse livro, ela consegue trazer muitas questões pra gente pensar, mas não de um jeito didático e não de um jeito muito explícito também. À medida que ela vai contando as histórias, você vai percebendo que ali tem uma questão de gênero, que ali tem uma questão de classe, uma questão de raça, de identidade nacional, né, de soberania. Todas essas coisas estão colocadas aqui de um jeito muito sutil. A escrita da Maryse Condé é deliciosa também, muito clara. Os capítulos aqui desse livro, né, os contos são curtos, eles têm por volta de umas 4, 5 páginas cada um, o que ajuda sempre na fluidez da leitura. E eu acho que o texto dela tem uma leveza, também um certo bom humor, às vezes um pouquinho depreciativo, autodepreciativo, mas que eu gosto muito em livros. E eu queria destacar também o pós-fácil da Maria Carolina Casati, que ela chama atenção para o papel central que a mãe da Maryse Condé desempenha aqui nos contos, na infância dela e nas memórias dela, principalmente, né? Porque é um livro de memórias. E também o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, como ele aparece também na prática, na escrita da Maryse Condé.
Então, muito recomendado, leiam. Parecem crônicas também, um pouco crônicas memorialísticas, talvez. Eu não sei se conto seria a melhor classificação, embora esteja aqui no subtítulo. E o último que eu tenho para mostrar para vocês do mês de janeiro, finalmente, é o livro Esta Mañana e Outros Cuentos, de Mário Benedetti, pela editora Planeta. É um livro que minha irmã trouxe do Uruguai para mim, o autor é uruguaio. Eu já tinha lido dele alguns contos num livro chamado Histórias de Paris, e eu amei o livro Histórias de Paris. Porém, eu não gostei muito desse livro aqui, Esta Mañana e Outros Cuentos. Pode ser porque eu li em espanhol, sem dicionário, tipo assim, eu fui lendo no fluxo. Então eu não entendi 100% do que ele estava contando aqui, eu me perdi um pouquinho. Mas, sinceramente, eu achei os contos daqui meio chatos. Achei os personagens masculinos superficiais e babacas também, em vários momentos. O enredo mais fraco, assim, nada me prendeu de verdade. Eu não sei nem resumir para vocês exatamente os temas desses contos. Eu acho que daria para falar que são contos sobre relações humanas, mas fica meio vago, né? Aqui na parte de trás do livro, ele fala que são contos sobre o amor, a cidade e a violência da nossa época. Mas eu não acho que isso traduz bem os contos. Então, assim, infelizmente não terei muito a dizer sobre esse livro, exceto que eu não gostei. De modo geral, assim, achei médio pra ruim. E que pena, porque eu tinha altas expectativas por ter lido outro livro de contos dele e gostado muito. E esse não funcionou muito bem. Não sei se pela língua ou por tudo junto, né? Esse livro cumpriu um dos livros da minha lista de 12 livros para ler em 2026, porque é um livro em outro idioma. Esse era um dos meus temas. E também cumpre um livro da minha lista dos 40 livros de ficção para ler antes dos 40 anos, que era ler algum livro do Mário Benedetti, que eu já tinha aqui na estante. Foi esse aqui. Então valeu a pena de qualquer forma. É isso, gente. Muitas ótimas leituras. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Me conta se você já leu algum deles, se você concorda com a minha opinião ou não. Não tem problema discordar. Mas vamos conversar aí nos comentários. Já deixou o seu joinha? Não esquece. E a gente vai se falando por aí. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, obrigada por estarem aqui. Tchau.